Lição 94 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Eu sou como Deus me criou. Comentário. Essa é a única lição repetida no livro de exercícios. Ela aparece novamente na lição 110 e mais uma vez na lição 162. Ela também é o tema central da revisão 6 e uma parte importante da última seção do texto, T31. Esse tema crucial é a base do princípio da expiação, que corrige o sistema de pensamento do ego que diz: eu não sou como Deus me criou, mas uma mente separada que agora faz seu lar no corpo. Citação. Hoje continuamos com a única ideia que traz salvação completa. A única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder. O único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. Comentário. Na seção que acabei de citar, escolhe outra vez, Jesus fala sobre a tentação que continuamente nos confronta, ver a nós mesmos como um corpo. Dessa forma, tornando o ego e seu sistema de pensamento de fraqueza, doença e dor reais. Entre aspas. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que ele tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda tentação, de perceber a ti mesmo como fraco e miserável com essas palavras. Eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer. E eu sou seu filho. Assim a força de Cristo, convidada a prevalecer, substituindo todas as tuas fraquezas, com a força que vem de Deus e que nunca pode falhar. Tu és como Deus te criou, e assim é cada coisa viva que contemplas, independentemente das imagens que vês. O que contemplas como doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perda, não é senão a tentação de perceber a ti mesmo como sendo indefeso e estando no inferno. Não cedas a isso e verás toda a dor, sob qualquer forma e onde quer que ocorra, simplesmente desaparecer como a névoa diante do sol. Comentário. Ao dizermos, eu sou como Deus me criou, nós aceitamos a expiação para nós mesmos. Acreditando nesse fato feliz, nós damos as costas ao nosso ego, seu sistema de pensamento, estando na premissa de que nosso estado separado é realidade. O mundo é desfeito também, pois nada aqui é perfeita unicidade com o nosso Criador. Além disso, ao escolher a verdade da expiação contra a ilusão da separação, escolhemos o fim de todo sofrimento. Na verdade, todo o curso em milagres é um comentário sobre essa verdade e como podemos aprender a aceitá-la. Citação. Os sons desse mundo estão em silêncio. As cenas desse mundo desaparecem e todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. Comentário. Esse é outro exemplo da metafísica subjacente do curso em milagres, que repousa no princípio de tudo ou nada.
Se Deus é verdade e nós permanecemos como Ele nos criou, tudo que o ego tem nos ensinado e o mundo representa é falso. Não apenas é falso, mas nunca existiu na realidade. O terror que isso engendra em nós vem do reconhecimento de que, se essa declaração é verdadeira, o mundo nunca existiu. E uma vez que nossos corpos são parte integrante do mundo, isso significa que nós nunca existimos também. Esse é o medo que o ego nunca quer que descobramos. Nossa queda nas entranhas da insanidade do ego tem como propósito manter o pensamento insano, original, longe de nós. Isso, por seu lado, nos impede de escolher a sanidade do Espírito Santo. O maravilhoso poema da Páscoa de Ellen, Transformação, expressa a mudança do mundo de tudo para nada, complementando a passagem acima do livro de exercícios. Aqui está um trecho, entre aspas. Aconteceu subitamente. Existe uma voz que fala uma palavra e tudo se modifica. O que parecia grande reassume a pequenez que é devida a ele. O que estava escuro fica mais brilhante, e o que estava brilhante antes tremula e se enfraquece, e finalmente se vai. As dádivas de Deus. Citação: a verdadeira luz é força, e força é impecabilidade. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte, e a luz tem que estar em ti. Aquele que assegurou a tua impecabilidade tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Comentário: Jesus elabora o significado da ideia do dia. Eu sou como Deus me criou. Significa que nada que o sistema de pensamento de escuridão do ego jamais concebeu afetou a luz do céu. Uma vez que nós, como Cristo, somos parte dessa luz, citada no texto como os grandes raios, nós também não fomos afetados. A impecabilidade é a nossa força, pois ela reflete a verdade da expiação. A separação da luz nunca aconteceu. A escuridão da culpa pode encobrir essa luz em nossos pesadelos, mas na realidade resta apenas luz. Citação: hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros 5 minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti. Começa esses momentos de busca com essas palavras: eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Agora, tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou. Nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Comentário: agora somos solicitados a pensar no pensamento do dia a cada hora. Nós começamos com uma declaração clara da verdade sobre nossa identidade. Uma verdade que invalida as ilusões de pecado e medo, alienação e sofrimento do ego. Elas não têm lugar em nosso ser. Lembre-se da referência no texto ao primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante dele, porque não existe nenhum outro. No próximo parágrafo, Jesus descreve como nós atingimos o Filho verdadeiro de Deus,
movendo-nos além do ser ilusório, enraizado na crença de que a separação é pecado, para a verdade gloriosa de Cristo. Citação. Para alcançar essa meta, nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado, ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. Comentário. Isso descreve sucintamente o processo de perdão. Para nos lembrarmos de Deus, nós temos que liberar o ego. Nossa tarefa, portanto, não é afirmar a verdade de que nós somos como Deus nos criou, mas negar a negação do ego. Nós já vimos essa declaração resumidora. Entre aspas, a tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade. Comentário. Para atingirmos esse objetivo de nos lembrarmos do nosso ser, temos que deixar todos os ídolos e autoimagens de lado. O obstáculo-chave é a crença em que nós somos nossa autoimagem, cujo cerne é nosso especialismo. Nós tentamos proteger essa imagem negando a responsabilidade e fazendo um mundo no qual o pecado da existência é visto em todos, menos em nós mesmos. Portanto, nossa autoimagem não é apenas a de um ser individual, mas de um indivíduo especial, inocente. Isso significa que alguém mais é culpado. O sistema defensivo do ego torna o perdão virtualmente impossível. Para atingirmos Deus e nos lembrarmos de quem somos como Cristo, temos que liberar todas as imagens. Como Jesus nos lembra, essas imagens incluem não apenas o que é ruim, mas também o que é bom. Nós já vimos que, se falarmos sobre uma autoimagem positiva, estaremos deixando implícito que também existe uma negativa. Isso resulta em um mundo dualista de opostos, um estado impossível no céu. No final, portanto, precisamos transcender até mesmo a dualidade da mente errada e da mente certa. No entanto, primeiro precisamos trazer nossas ilusões de ódio para a correção do perdão. A escuridão da separação para a luz da expiação. Só então poderemos completar a jornada e encontrar nosso ser da mente única. Citação. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Comentário. Em outras palavras, não é Deus que pode revelar a verdade em nós, nem Jesus ou seu curso. Temos que pedir por ela, o que reflete a pequena disponibilidade de admitir que estávamos errados e Jesus estava certo. Nós estávamos errados sobre sermos o Filho de Deus separado e especial, e Jesus estava certo. Nós somos o Cristo, em unidade com a nossa fonte. Citação. Tu estás pedindo agora. Não podes falhar porque Ele não pode falhar. Comentário. Isso implica em que temos uma mente dividida. Enquanto uma parte de nós não quer desistir da nossa individualidade e voltar para casa, a outra parte está fazendo essas lições porque quer liberar o ego. Jesus está apelando ao tomador de decisões para escolher o sistema de pensamento são da mente. Alcançado por reconhecermos a insanidade do ego para que possamos liberá-la. Citação. Se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros 5 minutos de cada hora, pelo menos lembra-te
de hora em hora. Eu sou como Deus me criou. Eu sou seu filho por toda a eternidade. Hoje dize a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou. Comentário. O teste da nossa resolução de nos lembrarmos do ser é o comprometimento de nos lembrarmos da lição do dia. Como devemos ver na lição 95, o verdadeiro valor do livro de exercícios está em nos mostrar o quanto não queremos nos lembrar dos seus exercícios. O que, novamente, reflete o fato de não querermos nos lembrar de que somos como Deus nos criou. Citação. E certifica-te de responder a todo aquele que parece irritar-te com essas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és o seu filho por toda a eternidade. Comentário. Esse é um ponto ao qual vamos voltar muitas vezes, porque Jesus volta a ele muitas vezes. Se essas lições vão funcionar, elas precisam ser aplicadas muito especificamente sempre que nos percebermos irritados, desencorajados, zangados, amedrontados ou deprimidos. Em outras palavras, esses são os momentos nos quais mais precisamos nos lembrar da lição e trazer a ilusão do nosso transtorno. Vermos a nós mesmos como sendo injustamente tratado ou vitimados para a verdade que Jesus guarda para nós. Se eu sou como Deus me criou, você também é. Uma vez que o Filho de Deus é um. Se eu guardar mágoas contra você, preciso também estar guardando contra mim. Novamente, o Filho de Deus é um, tanto no céu quanto na terra. Portanto, somos curados juntos porque não pode acontecer que um de nós seja curado sozinho. Portanto, nós nos lembramos do ser que Deus criou e nos lembramos da sua fonte em unidade com Ele. Citação. Todo poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação. Não permitas a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Pois esqueceste os teus irmãos com ele. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Jesus conclui resumindo o ponto principal do exercício. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em direção à sua libertação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe. Comentário. Jesus nos lembra que esse é um currículo no qual somos o estudante e ele é o professor. E que nós queremos aprender com ele porque isso vai nos fazer felizes. Nosso professor é gentil e paciente. A quarta e oitava característica do professor avançado de Deus. E dá cada pequeno, no entanto gigante passo de perdão conosco. Ele nos pede apenas nossa pequena disponibilidade, que sua magnitude converte na nossa própria, pois cada instante santo é uma janela que se abre para a magnitude da eternidade. Ken Wapnick.